Fala pessoal, aqui é seu amigo Marcos Lisander. Para atender a um pedido, me pediram para fazer a resolução dessa AP3 de Introdução à Informática do primeiro semestre de 2023, primeiro semestre do ano passado. Vamos dar uma olhada. De novo, eu achei uma AD relativamente fácil, mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha nela, tá? Primeira perguntinha. Qual é o prefixo para 0,0? Primeira coisa que você tem que saber é sobre para essa e para essa daqui, tá? Para as duas primeiras, tá? Você tem que saber sobre múltiplos e submúltiplos, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, separei duas imagenzinhas, ó. Esse aqui é para múltiplos, ok? Que você tem que saber. Tá? O que é mega, o que é quilo, o que é giga, o que é tera, tá? E dos submúltiplos, tá? Para você saber o que é o décimo, o cento, o milho, o micro, o nano, o pico e por aí vai, tá? Então, voltando para a D, no primeiro você tem que ver quantas vírgulas a casa vai andar para o lado esquerdo. Então, ela vai andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até ficar o 1. 1,0 seria, né? Então ela corre, a vírgula corre 12 vezes para o lado direito. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 12. E 10 elevado a menos 12, tá aqui, né, gente? Ó, é pico. Tá, ó. Então, isso aqui é uma coisa que você precisa decorar, ok? Então, bem tranquilo, letrinha é pico, tá? Aqui a mesma coisa, tá? Mas a diferença é que ele vai andar, a vírgula está aqui, ó, subentendida aqui depois desse zero aqui, ó. Então ele vai andar para a esquerda. Então ele vai andar quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, para a vírgula chegar até aqui. 21 zeros, ou seja, 10 elevado a 21. E o que é 10 elevado a 21? Tá aqui, ó, gente. Zeta, tá? Então, letrinha B. Facinho, 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 tá? Essa questão aqui, ó, é uma função, tá? Que a gente vai poder fazer a simplificação dela para chegar no mais simples dessa função aqui, ó, tá? Tem um errinho aqui nas respostas que ele bota ABCD, tá? Mas é errinho mesmo, nem tem D na função, tá, gente? Então não vamos nem considerar esse D que está em todas as respostas aqui não, tá? Vamos chegar à seguinte situação, vamos tentar chegar aqui e transformar isso aqui, tá? Lembrando que esse pliquezinho que está aqui, ó, apliquezinho é a mesma coisa que abarrado, tá? É uma outra forma também dele mostrar isso aqui para que você possa entender sem aquela barra aqui de cima é fácil de fazer só com a caneta, tá? Então eu vou pegar aqui essa função, vou copiar ela e vamos começar a resolver ela aqui do lado, para vocês poderem entender como é que funciona. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu tenho aqui, ó, é essa função. Tá? O que eu posso fazer aqui, gente? Olha só. Você está vendo aqui que eu tenho um B com C barrado, mais um B com C. Isso aqui eu posso colocar o B em evidência, tá? Então como é que ficaria isso aqui, ó? Ficaria assim, ó, B em evidência, C barrado mais C, tá? Porque, ó, BC barrado mais BC, tá ok? Eu botei o B em evidência. Só que isso aqui, ó, tá? Numa outra AD eu já expliquei a vocês, isso aqui é o mesmo que 1, tá? C barrado mais C, ou seja, não C ou C. Se aqui é verdadeiro, aqui é falso. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Se aqui é falso, aqui é verdadeiro. Verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro. Então, isso aqui, ele é cortado, tá, gente? Ele é cortado e aí
essa expressão passa a ficar desse jeito aqui, ó, tá? E o que eu posso fazer aqui agora, tá? Depois que eu coloquei isso aqui. Coloco o B em evidência aqui, ó, né, gente? Ó, aqui eu tenho B e aqui eu tenho B. Lembrando que esse plique aqui é do A, tá? Então, vamos lá, vamos colocar em evidência. Eu vou pegar aqui agora essa função, para não ficar copiando a primeira, tá? Então, eu coloco o B em evidência, o B, que vai multiplicar o A barrado mais 1, né, gente? Ou seja, aqui, ó, B com A barrado mais B, tá? De novo, gente, não importa quem seja o A, ó. A barrado mais 1, isso aqui vai dar sempre verdadeiro. O que vocês precisam entender, gente? Quando existe uma multiplicação, tá vendo? Aqui entre o B e o C é uma multiplicação. É um E. B, E, not C, ou C barrado. Quando eu tenho uma soma, eu tenho um ou. A barrado ou verdadeiro. Isso vai ser sempre verdadeiro, não importa qual seja o valor de A. Por quê? Para que uma condição seja verdadeira num ou, basta uma das parcelas ser verdadeira, ok? Então eu posso cortar isso aqui, ó. Isso aqui pode ser cortado, né? Porque ficaria B vezes 1, que é igual a B. Então nós vamos pegar aqui de novo e vamos cortar isso aqui, ó. E aí eu fiquei com isso aqui. Aí tu fala, ih, Marcos, ó, não tem nada disso aqui para eu marcar. Claro, gente, porque olha só, vamos lá. Eu tenho B mais AB barrado C barrado. Existe um teorema chamado, vou botar aqui, ó, teorema da absorção. O que é esse teorema da absorção, gente? O teorema da absorção diz que A mais a barra B é igual a A mais B. Tá? Ou seja, se A mais A barra B é igual a A mais B. Ou seja, se eu tenho esse cara aqui, eu posso cortar esse A amarrado aqui pelo simples fato de que não depende dele. Depende desse A e desse B, né, gente? Para essa condição ser verdadeira. Então, se você tem esse teorema, aí você olha e fala assim, pô, Marco, mas não tem nada a ver isso aqui, ó. Eu tenho B barrado, mas aqui eu tenho A e tenho C. Beleza. A gente pode fazer aqui, ó, como se fosse o A fosse o B. Eu vou trocar aqui para vocês poderem entender melhor. B mais B barrado A vai ser igual a B mais A. Beleza. Mas se eu chamar esse A C barrado de A aqui, eu vou até fazer melhor. Eu vou chamar de outra coisa, eu vou chamar de D, tá? Só para ficar mais fácil para vocês poderem entender. Então, digamos que A C barrado seja igual a D. Ok? Então, é a mesma coisa que eu olhar para isso aqui e enxergar isso aqui dessa maneira, ó. B mais B barrado A C barrado. Aonde esse AC barrado aqui seria o mesmo que o D, né, gente? Seria o mesmo que o D, tá? Então seria a mesma coisa que eu fazer a absorção e tirar o B barrado. Ficaria B mais AC barrado. Agora sim, ó, nós temos aqui, ó, a letrinha C, ó. Tá? Essa aqui é a resposta correta, tá? Beleza? Teorema da absorção. É bastante simples se você passar a entender que esse camarada aqui, esse A barrado, ele não faz diferença nessa condição, beleza? Ok, porque se ele for falso aqui, aqui vai ser falso e vai depender do B barrado aqui, certo? E se ele for verdadeiro, pouco importa quem é o B, vale o A, tá? Então, isso aqui, ele se resume a A mais B, ok? Partindo para a próxima, aí ele pede o seguinte, gente, olha que beleza. O valor de 9998 na base 12 é o mesmo que
isso aqui na base hexadecimal, isso no octal, isso na base 5, isso na base 4 ou nenhuma das respostas. Primeira coisa que você precisa fazer, nesse caso aqui, tá, é transformar esse camarada aqui para a base 10. Lembrando, tá, eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra como você faz a conversão de base, tá, passando de uma base 10 para qualquer uma, de qualquer uma para a base 10, tá? E de qualquer uma para qualquer outra por proporcional, tá? Você vai poder achar esse vídeo aí para você poder entender. Então aqui, como eu tenho ele na base 12, tá? Eu preciso passar ele primeiro para 10, porque primeiro que ela não é proporcional a nenhuma das bases aqui. Tá? Nenhuma dessas bases, nem a octal, nem a base 4, nem a 5, nem a hexadecimal, ela é proporcional. Nem a binária ela é proporcional. Então, ou seja, eu teria que passar primeiro para a base 10. Tá? E como é que eu faço para passar para a base 10? Seria através do método posicional. Tá? Método posicional. Como é que funciona isso? Esse número na base 10 é igual ao 9, que multiplica 12, que é a base, tá? Elevado, vou botar aqui, ó, elevado ao quê? Aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, elevado a 3, mais o outro 9, vezes 12 elevado a 2, mais o outro 9, vezes o 12 elevado a 1, mais o 9 não, aí é o 8, vezes o 12 elevado a 0, tá? É assim que funciona. Essa posição aqui é a 0, essa é a 1, essa é a 2 e essa é a 3. Tá? Então você multiplica cada um pelo seu termo para achar um número na base 10. E como é que nós vamos fazer isso? A forma mais rápida aqui é no Excel. Obviamente você ia ter que fazer isso, como era uma prova, né? Ia ter que fazer isso na munheca. Tá? Então você vai fazer aqui, ó. Botar 9, 9, 9, 8. Tá? Aqui eu vou ter igual a ele vezes 12 elevado a 3. Ok. Elevado a 2. Elevado a 1. Elevado a 0. Ok, tá? Então a soma igual soma vai dar isso aqui. Beleza? Esse número aqui, 16.964, 16.964, é esse número aqui na base 10. E aí o que eu faço para fazer? Eu começo a fazer o método das divisões sucessivas. Divisões sucessivas para converter esse número da base 10 para uma das bases, tá? E lembrando, se você conhece o método, se você não conhece o método das divisões sucessivas, você dá uma olhadinha no vídeo. Nós temos um vídeo aqui explicando o método das divisões sucessivas para você entender como é que é composto, tá? Esse método da divisão sucessiva e como é que você descobre um número convertido através das divisões sucessivas. E eu vou ter que fazer essas contas todas? Gente, não precisa, né? Porque você vai pegar o método das divisões sucessivas e você vai começar aqui, ó, pelo da base hexadecimal, por exemplo. Você vai pegar o número 16.964, tá? E você vai dividir ele por 16, tá? O primeiro exemplo. O primeiro número vai dar 16, certo? 16 dividido por 16 vai dar 1. 1 vezes 16, 16 para 16, 0. Então, o último número desse número aqui, na base 16, é 0. Aqui ele termina com E. Então, ou seja, já se vê que não é esse número. Então, essa resposta aqui não é, tá? Porque quando eu fizer as divisões sucessivas, tá? Esse número aqui,
ele vai pegando, por isso que eu estou perguntando se você sabe o método, se você não sabe, dá uma olhadinha no nosso vídeo, tá? Ele vai pegando todos os restos para formar o número do último, que seria o primeiro, até o primeiro, que seria o último dígito. Então, o último dígito desse número na base 16 é 0. Então, aqui ele botou 444, não é 0. Tá? Na base octal, a mesma coisa. Ó. Na base octal, eu vou fazer 16.964 dividido por 8. Beleza, 16 dividido por 8. Então, a gente vai fazer 16 por 8, vai dar 2. Certo? 2 dividido por vezes 8 dá 16 para 16, 0. Então, o primeiro resto é 0. Legal, ó. Bateu. Vamos lá. Aí eu peguei o 9 dividido por 8, vai dar 1. 1 vezes 8, 1. Para 9, 1. O segundo aqui, ó, é 1. Legal, tá batendo, ó. 1. Beleza. Aí nós chegamos aqui no 6. Olha que beleza. No 6. O 6 não dá para dividir por 8. Então vai entrar um 0. Aqui já tem um aqui, ó. Tá? Porque a hora que eu fizer 64 vai dar 8, ou seja, não está batendo, tá? Não está batendo, então esse aqui também não é, tá? Na base 5, a mesma coisa, eu vou jogar aqui, ó, 16.964 dividido por 5. Então eu vou ter 16 dividido por 5, vai dar 3, 3 vezes 5, 15, 1. Então o primeiro resto é 1. Aqui, ó, da base 5 seria 4, já não é também. Ok? Então vamos para a base 4. Eu vou ter aqui 16.964 dividido por 4. Começamos com 16 dividido por 4, que vai dar 4. 4 vezes 4, 16, resta 0. Já terminou com 2, não é. Logo, a resposta certa é essa daqui. Tá? Só pela primeira divisão você vê qual é o resto. O resto da primeira divisão define qual é o último dígito do número naquela base, ok? Então fica fácil de você ver que não bateu nenhuma delas, logo a resposta é a letra E, nenhuma das respostas anteriores. Vamos lá. Essa questão aqui, gente, ela foi anulada. Por que ela foi anulada? Porque não tem a resposta. Tá, mas aí como é que a gente fica? A gente fica sem a resposta? Não, vamos chegar até a resposta, tá? Como é que é essa questão aqui? Vamos lá. Q é a função. Quem é a função Q? A função Q, ela é um fruto de um ou. A função Q está saindo aqui, tá, gente? Isso aqui, ó, é um ou. Vou botar aqui, ó, ou, tá? Isso aqui é um ou, isso aqui é um e, isso aqui é um e, isso aqui é um e, tá? É um ou. É um ou de quem? Então, isso aqui é um ou. Vamos lá. Aqui é alguma coisa ou alguma coisa ou alguma coisa, tá? Ele é um ou de 3 entradas, ó. 1, 2, 3. Na primeira entrada aqui, ó, eu tenho um e. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um e. Um e de quê? De A, B, C. Então, aqui eu tenho um ABC. ABC. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. A segunda aqui, a segunda entrada, ela vem desse E aqui, ó. Esse E aqui, ó, é A, não B e C, tá? Lembrando que isso aqui é um NOT, tá? A, não B e C. Então aqui eu tenho um A, não B e um C. Beleza? Show de bola. E aqui eu tenho um outro E que é A, B e não C. Então aqui eu tenho um A, B e não C. Perfeito? Perfeito. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos dar uma olhadinha no que a gente pode simplificar. Tá? Vou pegar essa função aqui, ó, e vamos trazer para baixo. O que a gente pode simplificar? Aqui eu tenho, ó, ABC, aqui eu tenho AB não C. Então eu posso botar AB em evidência desses dois e eu fico com AB que multiplica C mais
o não C. Isso aqui sai. Ok? Fiquei com isso aqui, ó. Beleza? E a gente está careca de saber que isso aqui é a mesma coisa que 1, né? Então, isso aqui vira AB, que multiplica 1, mais ABC. E aí, eu posso fazer mais alguma coisa? Tá? Vamos lembrar daquilo que nós fizemos aqui, ó, o teorema da absorção. Da mesma forma que eu mostrei para vocês aqui, ele vai funcionar aqui também. Ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui eu tenho um B e um B', e eu tenho um AC. É como se o AC fosse, na verdade, o A e o C. Né? Não, peraí. Eu vou pegar esse camarada aqui, ó. Eu tenho AB mais o AB barra C. Ah, tá, claro, lógico. Aqui eu posso colocar o A em evidência, né, gente? Deu uma enroscada aqui. Vamos lá, eu tenho o A em evidência, que multiplica isso aqui, né? Beleza. Coloquei o A em evidência, então aqui eu tenho um teorema da absorção, ó. Aqui eu tenho um teorema da absorção, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui, ó, a minha função Q, e aqui eu vou aplicar o teorema da absorção, tá? A mais A barra B, ou seja, B mais B barra C é a mesma coisa que B mais C. Não depende desse aqui, ok? Então, eu posso terminar a questão desse jeito, que você vai ver que não tem resposta aqui, ou eu posso ainda simplificar mais ainda, que seria assim, AB mais AC, tá? Opa, botei aqui um igual, é um mais, tá? Aqui eu teria um componente E, não, na verdade esse aqui é o mais, aqui eu tenho dois E e um OU. Aqui eu tenho apenas um OU e um E. Então, na verdade, o mais simples já é aquele lá em cima. Tá? A lógica mais simples já é esse aqui. Tá? Então, ou seja, essa aqui seria a resposta que você não vai achar aqui. Um A que multiplica, né, um B barra C. Tá? Nem o AB nem o AC você vai achar aqui. Ó. Você tem o AC com BC, você tem o AB com BC, mas o outro não tem. Tá? Então, ela foi anulada porque ela não tinha a resposta correta. Tá? Aí vamos lá. Ele começa umas perguntinhas da parte de informática que não leva a cálculo, não leva a nada, e provavelmente elas devem ter alguma ligação com o que foi feito na AD, tá? Mas vamos para as respostas que são as mais óbvias possíveis. Quantas unidades de SSD pode ser instaladas usando um conector SATA? Uma, né, gente? Um SATA liga apenas um HD, ok? Vamos lá. Seguindo aqui. Aí ele faz uma perguntinha que a gente vai entrar aqui num probleminha. Ele botou, lembra da AD2? Então assinale a afirmação verdadeira. E dá 5 afirmações. O gabarito, ele dá essa resposta aqui, tá? Porém, essa resposta aqui, ela não está necessariamente errada, tá? Ou seja, vamos lá, conector PCIe X1 são dedicados à instalação de SSD M2. Não, não são, né? Faz menor sentido isso aqui. Uma placa PCI pode ser instalada em um slot PCIe? Também não faz sentido. Uma placa PCIe X16 tem poder de processamento 4 vezes maior do que uma placa PCIe X4? Não, né? O que ela tem aqui é uma capacidade maior de vias, né, para trânsito de informação que não tem ligação com processamento. E aí você teria essa daqui, que uma PCIe 16 pode ser instalada num PCIe 4 e uma PCIe 4 pode ser instalada num PCIe 16. Tá? Ele deu como resposta essa, mas essa daqui também é verdadeira. Não faz muito sentido você ligar uma placa PCIe X16 no slot X4 se você tiver um slot X16 na sua placa, tá? Se você tiver, então você vai usar, obviamente, a que te dá mais vias
para tráfego de informação. Mas se você não tiver, uma placa PCIe X16 pode ser instalada sim em um slot PCIe X4, desde que os outros componentes da placa-mãe não impeça. Lembra? Estou falando do slot da placa. Tá? A maior parte das vezes que você não consegue é porque outro componente na placa-mãe te impede de encaixar a placa, o que não é o slot. Tá? Então eu não sei qual foi o enfoque dado na AD. A resposta correta é a E, mas na minha opinião a D também, o que seria um caso de anular essa questão. Tá? Vamos olhar aqui as questões, a questão 8, onde ele coloca o seguinte. Observe as seguintes afirmações relativas a um gravador de DVD padrão de computador do tipo IBM PC. Possui capacidade para gravar discos Blu-ray? Não, né? Não, discos Blu-ray existe um drive para Blu-ray, tá? Não DVD padrão. Possui capacidade para ler CD, mas não gravá-los? Também não, né? Um gravador de DVD lê e grava também CD. Possui capacidades para ler e gravar CDs. Ok, né? Isso aqui sim, né? Um gravador 8x não consegue aproveitar todo o espaço disponível em um DVD 16x. Não, né, gente? Esse 16x e 8x está ligado à velocidade de gravação. Um gravador 8x vai gravar a mesma coisa que um DVD 16x, porém mais devagar, com menos velocidade, demora mais tempo para gravar do que num de 16x. Então eu tenho apenas uma questão correta, que é a letra B de bola, ok? Vamos agora para essa questão aqui. Essa daqui talvez dê um pouquinho mais de trabalho, porque tem que fazer uma continha, tá? Então vamos lá. Ele dá as informações do HD e pergunta qual é a capacidade total aproximada de armazenamento em bytes. Tá, gente? Deixa eu tentar achar aqui uma imagem de um HD para vocês poderem entender, tá? Vou botar aqui discos de HD. Discos de um HD. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não era bem isso, não era mais de desenho. Tá? Então, ou seja, você tem os discos, tá vendo? Os discos são empilhados. Os discos eles podem ter uma única face ou duas faces, tá? Aqui eu tenho, ó, 10 discos, 20 superfícies, ou seja, ele grava dos dois lados do disco, tá? Então eu tenho, tá, 6.000 setores por trilha, tá? E cada superfície eu tenho 30.000 trilhas. Então olha só, eu tenho 20 superfícies, beleza? Em cada superfície, então eu tenho, vamos lá, 20 superfícies que eu tenho, tá? Em cada superfície eu tenho 30.000 trilhas. Em cada trilha eu tenho 6.000 setores. 6.000 setores, ok? E em cada setor eu tenho 512 bytes. Essa é a conta que você vai ter que fazer, tá? E aí, se você fizer essa continha, você vai chegar aqui, por exemplo, ó, vamos fazer aqui, ó, você vai chegar aqui num 36, seria 2 vezes 3 vezes 6, 6 vezes 6, 36, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Vezes 512, tá? Aí você faz essa continha aqui, de 36 vezes 512, você vai achar 18432 e vai colocar os 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós vamos separar agora de 3 em 3. E nós temos esse número, né, gente? Ó, K, mega, giga, tera. Então, ou seja, eu tenho 1.8 tera, ok? Aqui eu tenho K, né? Se tivesse 1 aqui seria 1K, 1000. Aqui eu tenho mega, se tivesse 1 aqui seria 1 mega.
Aqui eu tenho mais 3, esse 3 aqui seria 3 GB, né? E aqui mais 3, esse 1 significa tera, tá? Então eu tenho 1.8 aproximadamente 2 teras, ok? E a última questão que tem aqui, tá? Nós vamos olhar aqui, ó, e vamos olhar aqui, ó. Cadê? O grande desejo de todos os desenvolvedores de programas é utilizar quantidade limitada de memória, que por sua vez seja extremamente rápida. Infelizmente, isso não corresponde à realidade, como tenta representar a lista abaixo. Tá? Ele mostra a lista, que é aquela pirâmide, né, de memória, onde a memória mais escassa é a mais rápida, né? Então o acesso é 0.3 nanosegundos, e a memória mais abundante, que é a secundária, é a mais custosa, tá? Como pode ser visto na lista acima, registrador de processador e memória cache operam com tempos distintos, tá vendo aqui, ó? Beleza. O mesmo ocorrendo com a memória principal em relação à memória secundária, né? Considerando as informações apresentadas, analise as seguintes informações. Se registradores do processador e a memória cache operassem com os mesmos tempos de acesso, ainda haveria vantagem de se utilizar a memória cache. Você vai dizer sim ou não. Ok? Beleza. Então tenho, se registradores e memória cache operassem com os mesmos tempos, ainda haveria vantagem de se usar memória cache. Sim, ainda haveria. Agora, se a memória cache e a memória principal operassem com os mesmos tempos de acesso, ainda haveria vantagem em se utilizar a memória cache. Aí aqui não, né? Aqui não. Ou seja, apenas a afirmação 1, tá? É a correta, tá? Nesse caso aqui, ó, apenas a afirmação 1, tá? Por que aqui, gente? Porque esse aqui, ó, seria vantagem usar a memória cache pelo simples fato de que elas estão no mesmo local, tá? Elas estão dentro do processador. Já aqui não, tá? Aqui não. Se a memória cache e a memória principal operassem com os mesmos tempos de acesso, ainda haveria vantagem de utilizar a memória cache? Não. Porque se eu tenho o mesmo acesso a mais informações, né, entre a memória principal, tá, e a memória cache, tá, eu teria que utilizar a memória principal, porque ela é mais abundante. Não faz sentido eu utilizar a memória cache. Aqui não. Tá? Aqui a função dos registradores é diferente da função da memória cache e as duas estão dentro do processador. Tá? Então ainda haveria vantagem de utilizar a memória cache. Agora já aqui não. Beleza? Então apenas a afirmação 1 ou I. Tá ok? Essas são as respostas. Espero que você tenha entendido. Tá? Talvez o que deve ter dado mais uma dorzinha de cabeça para vocês seria entender o teorema da absorção. Tá? E o mais trabalhoso certamente foi essa questão aqui do método posicional e essa questão aqui de fazer o cálculo do HD. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários e eu terei o maior prazer em te ajudar. Aquele abraço. Tchau, tchau.